Só que o propósito de Deus, irmãos, preste atenção, é salvar. O propósito de Deus é salvar. E todo aquele que crê será salvo. Por quê? Porque ele é bom, porque ele tem mérito? Não, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Só que, olha só, a salvação não é o final da história. A salvação, preste atenção, a salvação ela é o início da história. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus não é somente salvar você. O plano e o projeto de Deus agora é tornar você um canal do céu aqui na terra. E aí nós entendemos agora a existência, a formatação, o propósito da igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então Deus, ele é expresso aqui na terra, não através de uma pessoa, mas através da sua família, que é os filhos de Deus, que é a igreja. E cada filho de Deus, ele tem o Espírito que habita dentro de si. E cada um dos filhos de Deus, cada um daqueles que foram chamados, escolhidos, eleitos, salvos, eles têm um propósito dentro desse propósito maior. Então, eles têm dons e habilidades. Então, o que Deus faz? Deus pega esses filhos e coloca eles dentro da mesma casa, a casa de Deus, a família de Deus. Para que agora a família de Deus, a igreja de Deus, ela impacte a terra. Para que o céu manifesta na terra através da igreja. E eu sei que dentro de você existe uma espécie de um sentimento, de uma sensação de cooperar com algo. Você tem algo de fazer alguma coisa, de alguma maneira, você tem esse entendimento, de alguma maneira você quer contribuir com algo, você quer fazer algo. Enfim, seja na sua casa, na sua família, seja no seu trabalho, seja na cidade. Eu sempre penso, não, eu quero fazer algo para cooperar com o crescimento dessa cidade, eu quero fazer algo para cooperar com o crescimento da minha família, eu quero fazer algo. Eu quero dizer que isso é Deus que coloca dentro de você. Só que hoje isso será alinhado. Será alinhado dentro de você, porque você, preste atenção, irmãos, você é um potencial imenso. Talvez você ainda não percebeu isso, mas hoje o Espírito vai trazer revelação para você. Você é um potencial imenso. Centenas e milhares de pessoas serão influenciadas através da sua vida, através da sua casa, mas não porque você é bom, é porque você é filho de Deus. Porque você é amado de Deus e porque nós somos a igreja. Deus não usa uma pessoa, Deus usa uma família, que é a família de Deus, que é a igreja. E aí quando nós vamos agora para as bases do Evangelho, para aquilo que aconteceu, como nós falamos aqui, de essas pessoas que participaram do encontro, elas foram transformadas. Só que a transformação que aconteceu nelas foi a nível do seu espírito. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós precisamos entender que a nossa posição, ela foi alterada. A nossa posição antes, nós estávamos numa posição, e essa posição, ela é de morte. Porque a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 5, que lá no Éden entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Então, logo, todos morreram. Então, quando nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criatura de Deus, Deus nos criou. Mas nós nascemos já condenados à morte. Por quê, pastor? Por causa do pecado de Adão. Então, essa é a nossa posição antes de Cristo. Mas agora nós cremos em Cristo, o que acontece? A nossa posição é alterada. Nós saímos daqui da morte e nós fomos inseridos aonde? Nós fomos inseridos na vida. Nós estávamos na posição aqui de Adão, agora nós estamos na posição de Cristo. Nós éramos escravos, agora nós fizemos parte do reino, nós somos da realeza celestial. Vamos ler alguns versículos, o primeiro deles, Colossenses capítulo 1, versículo 13. A boa nova do Evangelho, ela gera inúmeras implicações. E essa é a principal, essa é a base para o resto. Você crê em Cristo, a sua posição foi alterada. O seu status, entende? O seu status foi alterado. Antes você era pecador, quando você crê em Cristo, você se torna justo.
pela obra que eu faço, não, pela obra que Cristo fez, mas porque eu criei na obra de Cristo, eu sou justificado pela fé. Colossenses 1:13, olha o que diz a palavra. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós estávamos aonde? Nós estávamos no império das trevas. Mas Ele, Cristo, o Filho, por causa da obra consumada do Calvário, Ele nos transportou, Ele nos tirou daqui e nos colocou lá no reino. Pastor, mas como que isso acontece? É quando você crê em Cristo. Você crê que Cristo morreu e ressuscitou, amém? Quando você crê que Ele morreu, você morreu com Ele. E quando você crê que Ele ressuscitou, você ressuscitou juntamente com Ele. Então você morreu no império das trevas, mas você nasceu de novo. Aonde? Você ressuscitou aonde? No reino do Filho amado. Então você é uma nova criação de Deus. Você é uma nova criatura. Essa é a sua posição espiritual. Essa é a sua realidade espiritual. Embora você pode sentir outra coisa, você pode pensar outra coisa, mas isso aqui é uma questão básica, é uma questão de fundamento do Evangelho. Outra passagem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Aleluia. O que o apóstolo Pedro fala? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou, da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele continua dizendo, antes vocês não eram povo, ou seja, eu estava aqui, eu não era povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Por quê? Por causa de Cristo. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Então a nossa posição foi alterada. Nós estávamos no império e agora nós estamos no reino. Você era um escravo, você era um prisioneiro, mas agora você é livre e você é sacerdócio real, você é nação santa, você é geração eleita, você é um príncipe do reino, uma princesa do reino, você é do reino do céu. Essa é a nossa realidade. Só que olha só, o que acontece? A nossa mente precisa acompanhar essa realidade. Nós estamos falando sobre metanoia, renovação de mente. Não basta somente essa realidade ser espiritual, se a minha mente agora, né? E a minha mente está na minha alma. A minha mente não acompanhar, porque o propósito de Deus é libertar você. O propósito de Deus é você ser livre. O propósito de Deus é você ser povo de Deus. O propósito de Deus é você agora brilhar a luz dele através da sua vida. Então o propósito de Deus não é que você seja da realeza com uma mentalidade de prisioneiro. Não é que você seja sacerdócio real, mas com uma mentalidade de escravo. Não é que você seja filho de Deus e viva com uma mentalidade de órfão. Quantos estão me entendendo? Então a nossa mente ela precisa ser renovada para acompanhar a realidade espiritual. Os irmãos estão entendendo? E esse é o processo que Deus está nos levando. A nossa mente precisa de ser renovada. A mente é onde estão os nossos pensamentos. A mente é onde está o quê? A mente é onde está o nosso conjunto de crença. Existem algumas crenças que elas estão enraizadas dentro de você. Estão enraizadas dentro de nós. Então, por exemplo, uma só. Quando você é corrigido por alguém, por qualquer pessoa, o sentimento que gera em você é de estar sendo desprezado. Quando você é corrigido. Você está sendo corrigido, alguém corrige você, diz para você, não é assim, fez errado. Não é desse jeito, você tem que fazer diferente. Gera um sentimento do quê? Meu Deus, você ficou ofendido. Quando alguém corrige, ensina você, disciplina você, gera um sentimento de quê? De desprezo, de desqualificação. Ah, então eu não presto para nada. Só que, olha só o que é o conceito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Pai corrige
disciplina aquele que ele ama. Consegue entender? A diferença, a nossa mente pensa assim, fácil na teoria, né? A palavra de Deus diz que você é perdoado por causa de Cristo. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Então, se você pecar e você está em Cristo, você já é perdoado. Você não será perdoado, você já é perdoado. Amém? Só que por que quando você erra, você falha? Você fica debaixo de condenação e acusação. Você fica, nossa, decepcionado consigo. Meu Deus, eu acho que o sangue de Jesus para mim não dá certo. A palavra de Deus diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, então todas as coisas, elas cooperam para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Amém? Então por que você fica 2, 3, 4, 5 semanas, 6 meses, 1 ano, não aceitando o que aconteceu, o que não aconteceu na sua vida? Não seria muito mais fácil eu crer que aquilo vai, de alguma maneira, cooperar para o bem do propósito de Deus na minha vida? Olha só como a nossa mente precisa ser renovada, amém, irmãos? Você acha que a sua mente precisa ser renovada? Eu tenho a certeza que a minha precisa ser renovada. Porque eu fui confrontado com isso pelo Espírito, irmãos. Eu creio que eu sou filho, que eu sou justo. E aí a pergunta de Deus foi para mim, eu estou vivendo como tal? Eu digo, olha, estou caminhando. Eu preciso de aprender. A nossa mentalidade, irmãos, antiga, vamos colocar essa mentalidade de escravo, mentalidade de prisioneiro, alguém que está preso. Ela é uma mentalidade limitada. Limitada. Então, por exemplo, todos os referenciais e parâmetros que nós usávamos na mentalidade antiga, elas não têm o potencial para expressar o reino de Deus. Olha só, vamos voltar, vamos você entender bem. Nós estávamos na posição do império das trevas, amém? Nós estávamos na morte, ok? Então, quem está nessa posição da morte, na posição de pecado, do pecado, qualquer coisa para ele serve. Entende? Qualquer coisa para ele serve. Ele se contenta com qualquer coisa. Ele não pensa em cumprir com o propósito de Deus. A mentalidade antiga, preste atenção, ela não pensa em viver vida em abundância. Ela se contenta o quê? Em sobreviver. Deixa eu aplicar isso mais em você. Ou melhor, não em você, desculpa. Naqueles que não vieram hoje. Mas você vai falar para eles. Aqueles que têm a mentalidade de prisioneiro, de escravo, o propósito da vida deles é sobreviver. É ter um trabalho, receber o salário e pagar as contas. Vá, pastor, se eu conseguir pagar as contas esse mês, aí deu. Uau, aí eu atingi o topo da vida. Tá, mas só um pouquinho, olha o parâmetro. Os irmãos estão entendendo? Olha o parâmetro que eu estou estabelecendo para viver. Entende? O parâmetro daqueles que estão aqui na mentalidade de escravo é sobreviver. O que o escravo quer? Ele só não quer morrer. O objetivo da vida dele é não morrer. Não você, outras pessoas. Elas vivem, preste atenção, elas vivem para sobreviver. Então não é que elas se contentam somente, elas aceitam aquilo como uma condição maravilhosa. Maravilhosa. Pastor, quer dizer que eu não posso ser contente? Não, você deve ser contente com aquilo que você tem. Mas você não pode se acomodar, por quê? Porque eu e você agora estamos no reino, nós somos sacerdócio real, e as coisas aqui no reino, elas funcionam pela fé, entende? Então, o permanecer, preste atenção, eu vou mostrar para você como os parâmetros, eles são muito rasos para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, por exemplo, vamos falar a questão de casamento. Hoje, uma pessoa que permanece casada, ela é um referencial, sim ou não? Sim ou não? Referencial para quem? Para o mundo, né? Mas você acha que para Deus, a vontade dele é que a pessoa só permaneça casada? Hã? Não é só sobre permanecer casado. É sobre o casamento frutificar. O casamento gerar, produzir. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que os nossos parâmetros que nós estabelecemos na nossa mente são muito rasos.
Não, pastor, o que eu quero da minha vida é só ter o meu servicinho, eu quero ganhar o meu saláriozinho, pagar minhas continhas e eu não quero problema com ninguém. Esse é um parâmetro, eu quero dizer para você, é muito raso para a grandeza do reino que você foi inserido. É muito raso para a grandeza de Deus. Permanecer é muito bom, irmãos. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é o seguinte: vamos pensar grande. Vamos pensar grande. Vamos utilizar de parâmetros, vamos utilizar de referenciais que são do reino de Deus. O problema é que nós usamos os parâmetros como um teto para nós. Então, vou mostrar para você. Geralmente, um pai, ele quer que o filho continue aquilo que ele está fazendo. Não é assim? Então, por exemplo, se o pai ele é empresário, no ramo de contabilidade, ele quer que o filho dele seja o quê? Um contador também. Aonde? No mesmo escritório, na mesma sala, sente na mesma mesa, na mesma cidade, do mesmo jeitinho tudo. Por quê? Porque já está pronto. E isso é bom? Sim e não. Por que sim? Porque o pai já abriu um caminho. Só que tanto o pai quanto o filho tem que entender que aquilo ali não pode ser o teto da vida dele. Aquilo ali é o piso para ele. Os referenciais, eles não podem ser desprezados. Você não deve desprezar referencial. Você não deve desprezar o seu pai, sua mãe, as pessoas que vieram antes de você. Não despreze. Eles devem ser honrados. Só que, corrija aqui, eu quero corrigir isso hoje na sua mente. Eles não são o teto. Eles não são o teto, eles são o piso. Porque sempre aquele que vem depois, ele deve ir além daquele que veio antes. Você conseguindo compreender? Então você precisa pensar além. Por que uma cidade pequena, qual que é o problema de cidade pequena? É que a pessoa que mora na cidade pequena, se ela não tiver revelação do propósito de Deus, a mente dela se torna pequena. Então ela se contenta com qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa hoje que vai colocar um empreendimento nessa cidade, ou no nosso litoral aqui. O que ela vai fazer? Ela vai botar o quê? Uma lojinha, pequenininha, com pouquinha coisa. Por quê? Não, é que aqui não tem suporte. Por quê? Qual o referencial que ela está usando? Não, é que tem que ser assim, tem que ser umas coisinhas baratinhas, pequenininha. Quando você vai construir uma casa, como é que você vai fazer? Você vai planejar? Vamos fazer uma casa pequenininha, né? Aí depois vai fazendo puxadinho. Quando você vai orar e pedir para Deus, Senhor, me dá um carrinho. Você está entendendo que os parâmetros que estão estabelecidos na nossa mente, eles são muito rasos diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Não é você que vai conquistar, é Ele que vai fazer através de você. Eu vou chegar lá. Mas, irmãos, eu falo para você constantemente, o que vai acontecer fora é o resultado daquilo que aconteceu dentro. Jamais você será maior daquilo que você pensa. Provérbios diz, o homem é aquilo que ele pensa. Entende? Aquilo que ele pensa. Se você pensar em algo pequeno, se você pensar em algo minúsculo, é assim que vai ser. Porque o homem é assim como ele pensa. O Senhor quer alargar a sua capacidade de crer. O Senhor quer alargar a sua capacidade de estabelecer referencial, de estabelecer agora esses parâmetros para mim e para você. Porque Deus sempre irá nos conduzir aí além daqueles que vieram de nós. Quero mostrar para você que Jesus falou isso. Vamos ler lá em João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Jesus está falando, irmãos. Esse aqui é um dos textos para mim mais impactantes que a Bíblia tem. Jesus diz, em verdade lhe digo que aqueles que creem em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu sei que você já chegou a meditar nisso aqui. Jesus fez coisas grandes, irmão, sim ou não? Mas ele está dizendo que se crê nele, vai fazer as obras que ele fez. Fazer as obras que Jesus fez já é muito, sim ou não? Mas ele está dizendo, não vai fazer só o que eu fiz.
vai fazer obras maiores que eu fiz. Pastor, mas aí nós vamos ser maior que Jesus? Nunca. Jesus ensina, o discípulo jamais será maior que o seu mestre, mas vai fazer obras maiores. O filho nunca vai ser maior que o pai, mas vai fazer obras maiores. Eu e você nunca seremos maior daqueles que vieram antes de nós, mas nós faremos coisas maiores. Entende? Então, o que eu quero fazer aqui nessa noite? É mexer dentro de você. É mexer dentro da sua mente. Você precisa de ampliar, você precisa de abrir, expandir. Você precisa de visualizar além daquilo que nós estamos vendo hoje. Os nossos parâmetros, olha só, não é só sobre o permanecer. Existe o frutificar. Eu quero mostrar para você que isso aqui é uma implicação do erro que existe daqueles que pregam a lei. O evangelho, que é pregado com base na lei, leva a pessoa a esforçar muito para fazer tudo certo, ok? Com o objetivo do quê? De no final da vida, ela ser salva. Então, olha só, a sua vida ela vai ser muito difícil. Nem o videozinho aquele do senhorzinho aqui dizendo, né? Que ser cristão é muito difícil, as coisas mais difíceis, né? Já viu aquele? 3 coisas mais difíceis. Ele disse, mais difícil é ser cristão. Porque tem que fazer tudo certo. Não sei que evangelho estão pregando para ele. Mas fazem com que o objetivo da sua vida seja ser salvo no final. Só que eu falei para você que a salvação não é o final, ela é o começo. É o início. Hoje talvez você está pensando em sobreviver, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje você está pensando em permanecer no seu trabalho, porque não, eu tenho meu salário, eu tenho minhas contas tudo em dia. Não, eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Porque nós saímos da posição de prisioneiro, de escravo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, irmãos. Entende então? Como que essa cidade será impactada? Não é um anjo que vai vir. Deus vai mexer dentro de você. E a sua casa será impactada. Os comércios serão impactados. As famílias serão, os jovens, os adolescentes serão impactados com a mentalidade expandida, a mentalidade renovada daqueles que sabem quem são. A tentativa das pessoas hoje, né, por a mentalidade de prisioneiro e de escravo, é em sobreviver. Quando eu penso somente em sobreviver, o resultado disso é eu viver uma vida egoísta. Eu estou preocupado somente comigo. Só que Deus não salvou você para você preocupar com você. Porque em nenhum momento ele diz para você preocupar com você. Ele vai dizer o quê? Não se preocupa contigo, é isso que ele diz. Ele diz, não se preocupa contigo. Ele diz, só que ele não diz nessas palavras, ele vai dizer como? Não preserve a sua vida. Aquele que preserva a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perde a sua vida, ele vai ganhar. Jesus diz, ele finaliza o capítulo 6 de Mateus 6, dizendo o quê? Busca o reino. Então ele vai dizer, cuide de você, cuide da sua casa, e depois, se sobrar tempo, busca o reino. Mas ele não diz isso, ele diz, busca o reino. Se fosse para você se preocupar em ganhar dinheiro, Jesus ia dizer, gente, é o seguinte, vou falar sério para você, se preocupe em ganhar dinheiro, tá? Se preocupa em conseguir sobreviver, porque é pegado. Vou dizer para vocês, na terra aí a coisa não é fácil. Não, ele não diz isso. Ele diz o seguinte, gente, preocupa com o reino. Por quê? Porque você é do reino. Preocupa em estabelecer o reino. Preocupa agora em expandir o reino. Preocupa em buscar o reino e a sua justiça, porque essas outras coisas eu vou acrescentar, eu vou cuidar de você. Então, olha só, é para nós nos preocuparmos com o outro. Mas quando eu estou pensando aqui só em sobreviver, eu estou preocupado é comigo. Estou preocupado é o quê? Chegou o fim do mês, eu vou receber, eu vou pagar as contas e se vai sobrar dinheiro. E aí nós viemos aqui falar para você sobre generosidade, sobre oferta e sobre dízimo. Você não, nunca, bem capaz. Você vai ver uma necessidade na cidade, você não, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, não é desse jeito, não tem nada a ver comigo. Eu vou preocupar é comigo, porque a Bíblia diz, a Bíblia não diz, né? A Bíblia diz que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua.
E o resto é que se exploda. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus chamou você para quê? Para você impactar o lugar que você está. Para você impactar a cidade que você está. Para que Jesus seja glorificado através da sua vida, da sua casa. Então olha só o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos ensinar a pensar grande, irmãos. Porque a grandeza não é fora, a grandeza é dentro. A grandeza está nessa mente transformada, nessa mente renovada. Porque eu e você estávamos na morte, éramos prisioneiros, escravos. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da desobediência também. Mas agora nós somos filhos amados de Deus, justos. E não acabou por aqui. Não acabou por aqui. Talvez você já achou que não, agora eu já estou pronto. Pode vir, Jesus. Minha salvação está garantida. O reino também, que eu faço umas coisinhas aqui. Sou dizimista e ofertante. Vou no GC. Vou em toda a celebração. Então, ponto, né? Pode vir que eu estou legal. Você não faz ideia o que Deus quer fazer através da sua vida. Você não fazia o que Deus quer fazer através da igreja nesse litoral. Você não faz ideia o nível de impacto que Deus vai gerar através da igreja nesse lugar, irmãos. E talvez você achava que tinha que ser pastor para ser usado por Deus. Amém, pastor é usado por Deus, aleluia. Mas não é todo mundo pastor, ou pode ser pastor, mas você achava que não, para ser usado por Deus tem que ou cantar, pregar, né, ou ser porteiro. É lá, na sua casa. Trocou? Nem o microfone está suportando a pressão na mensagem. Tem que pensar grande. É a sua família, é o seu casamento, é o seu negócio, preste atenção, é o seu empreendimento. O seu empreendimento, preste atenção, não tome isso como lei, mas tome isso como encorajamento de Deus. O seu empreendimento, ele não pode ser com os parâmetros que você vê aqui. Não pode ser. Não pode ser. A pessoa tem que entrar no seu empreendimento e dizer, cara, parece que isso aqui não é desse lugar. Isso, porque é do reino. A pessoa tem que ver a sua família e dizer, eu nem sabia que existia família assim. Nem sabia que existia família feliz assim. Não é aqui, é do céu, mas está aqui na terra. É você ser um funcionário lá, as pessoas dizer, cara, meu Deus, eu nunca vi um funcionário assim. Eu não sou daqui, eu sou de lá. E o que eu fizer vai expressar o reino dos céus. Então você não deve de pensar pequeno. Existe o sonho das pessoas aqui, né? Agora você vai entender, você entende por que eu falo tanto isso, né? Por quê? Ou ela quer trabalhar na prefeitura. Eu não sei por quê, não tem nada de errado trabalhar na prefeitura. Ok? É bênção de Deus. Mas ela quer trabalhar na prefeitura, por quê? De alguma maneira aquilo lá traz estabilidade para ela, não é? Eu imagino que é isso, só pode ser. Ou sei lá, se tem que é pouco tempo e muito trabalho, pouco trabalho, não sei. Mas eu sei que é um objetivo das pessoas. Meu Deus, parece que a prefeitura é. Isso está ligado com uma mentalidade, entendeu? Uma mentalidade. Que a maior, na verdade, empresa que nós temos aqui é a prefeitura. Mas Deus vai mudar essa história, amém? Aleluia. Deus vai usar você. E o outro sonho dela é o quê? É ir para Santa Catarina. Não tem nada contra, irmão, Santa Catarina. É bênção, Santa Catarina. Eu também gosto de ir. Entende? Só que podia ser qualquer outro lugar. Eu uso Santa Catarina porque, né? Eu não sei se é coincidência porque geralmente as pessoas que vão embora para Santa Catarina. Não é assim? Você conhece alguém que foi embora para Santa Catarina, né? Viu só? Mas por que ela quer ir embora para Santa Catarina? Porque ela acha que lá é Canaã, a terra prometida. Porque ela acha que a grandeza está fora. Ela acha que a grandeza está fora, mas eu quero dizer para você, a grandeza está onde? Dentro de você. Por quê? Porque o Espírito habita dentro de você. O problema não é o lugar, o problema é a mentalidade. Eu vou falar semana que vem não, que é dia dos pais, na outra. Que aí vai pegar o nosso jejum, a semana. Eu vou falar uma semana sobre a questão financeira do reino. As pessoas acham que a pobreza é resolvida com dinheiro. Esquece.
A pobreza não é resolvida com dinheiro. Porque você pode pegar e dar dinheiro para alguém que tem a mentalidade de pobre. O que ela vai fazer com o dinheiro? Vai gastar tudo. Vou dar dinheiro de novo para ela. O que ela vai fazer? Vai gastar tudo. Qual que é o problema? É o dinheiro? O problema não é o dinheiro. O problema é a mente, maneira de pensar. Então vamos pegar aqui um prisioneiro e um livre. Um prisioneiro e um príncipe. O que faz dele? É o lugar que ele está? Ele é prisioneiro porque ele está na prisão, né? E ele é príncipe porque ele está no palácio. Ok, então pega um prisioneiro e bota no palácio. Vai mudar alguma coisa? Não, porque não é o lugar, é dentro. É dentro. É dentro. Por isso que você precisa entender, você foi liberto do império das trevas. Você é livre, você não é mais prisioneiro dos parâmetros desse mundo. Você não é mais prisioneiro dos referenciais. Você não é mais prisioneiro das condições naturais humanas, não. Você é da realeza, você é príncipe, você é embaixador do céu aqui na terra. Você tem um propósito de Deus nesse lugar. E não importa aonde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, a grandeza, a nobreza vai fluir através de você. Por quê? Porque a sua mente foi transformada. A Bíblia fala, nos dá um exemplo disso, que é José. Você conhece a história? José, ele tinha um propósito. José é um príncipe. José é príncipe do céu, só que ele está na terra. E Deus dá um sonho para ele. Um sonho de quê? De governo, de reino. De governo, de domínio. De dominar. Não é dominar sobre as pessoas. É dominar sobre os ambientes. Eu já ensinei isso para você. É sobre os ambientes. É dominar trazendo o céu para a terra. Entende? O que é esse domínio? O domínio é onde tem mentira trazendo verdade. Entende? Vivendo verdade, trazendo a verdade. É onde tem treva, é trazendo luz. É isso que é governo, é isso que é domínio. É isso que José foi chamado. Só que a palavra diz que os irmãos dele perseguiram ele por causa desse sonho. E aí o que acontece? Os irmãos dele vendem ele como escravo para o Egito. Vende ele lá para o Egito. E quando ele está lá no Egito, e ele é então comprado pelo um homem chamado Potifar, que era um dos principais do governo do Egito, ele está lá como um escravo. Só que a palavra diz que ele poderia estar escravo, ele poderia estar prisioneiro, mas ele não era escravo, ele não era prisioneiro. A palavra de Deus diz que Deus era com José em todas as coisas, e José prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Ele chega na casa de Potifar, ele começa a desenvolver, ele começa a expressar aquilo que ele é. Porque grandeza não é o que está fora e não é o que você faz. Grandeza está ligado com a essência, está ligado com a sua identidade, com a sua natureza. Você é do reino. E aí José começa a prosperar, e a palavra diz que José, rapidamente, ele se torna o quê? O mordomo da casa de Potifar. Irmãos, vamos voltar no tempo. Se você fosse Potifar, e você precisasse de um mordomo, você ia comprar um escravo para ser mordomo? Sinceramente, eu vou escolher um escravo para ser mordomo. É que nós não somos muito acostumados com mordomo, né? Mas você viu o filme já, né, que tem mordomo. Lembra do mordomo aquele do suco Tang que tinha? Lembra? Como é que é o nome dele? Alguém lembra? Não lembra nada? Alfred é nome de mordomo também, mas não era esse. Jaime, as crianças estão com sede, é esse aí. É de pouco tempo atrás aqui, 2, 3 anos essa propaganda. Tang. E aí, o que era o mordomo? Mordomo é o governador da casa. Mordomo, ele tem a chave da despensa. É ele que define a provisão, é ele que libera a provisão para toda a casa funcionar. Então, o mordomo era alguém muito importante na casa. O mordomo precisava ser a pessoa mais confiável da casa. E quem é que era o mordomo de Potifar? José. Mas José era escravo. Irmãos, alguma coisa em José tinha diferente, concorda comigo? Ele era diferente. Por isso que você lá na sua empresa, você precisa ser o mais confiável.
Porque você é como José, você é mordomo do céu aqui na terra. Porque você é do reino. Porque você é nobre, você não é desse lugar, você não é daqui. E aí a palavra diz que José, então, a única coisa que ele não tinha acesso era a esposa de Potifar. Aleluia. A única coisa. Só que acontece um caso, a esposa de Potifar se apaixona pelo mordomo. Olha essa história de novela. Se apaixona por ele. E de alguma maneira, né, José, ele permanece como? Íntegro. Depois você lê, Gênesis 40. Ele íntegro, ele não toca nela. Mas ela faz uma cena como se ele quisesse violentar ela. E aí entrega para Potifar. Potifar disse, não, vou mandar prender. Ele vai preso. Injustamente. Então aí ele vai lá para a prisão agora. Só que ele poderia estar na prisão. Mas a prisão não estava dentro dele. É um príncipe que vai para a prisão. É um príncipe que vai lá para quê? Para manifestar a glória de Deus. O que acontece na prisão? A palavra diz que José se torna o carcereiro-chefe. Diz para mim, onde é que você viu um preso se tornar chefe da carceragem? Você já viu isso em algum lugar? A chave da carceragem, quem tem? É um preso. José era assim. Por quê? Porque ele é do reino. Porque ele é príncipe do reino. Porque ele é do céu aqui na terra. E a palavra diz que o príncipe do reino, então, o que acontece? Ele vê uma oportunidade ali. Ele vê uma oportunidade porque quem está preso ali com ele é o copeiro e o padeiro do rei. E o copeiro e o padeiro, eles estavam sendo investigados por algo. Alguém tentou matar o rei, alguém tentou matar Faraó. E eles estavam investigando quem foi. Abriram lá uma CPI, uma sindicância. Quem foi? E aí eles têm um sonho, cada um deles, o copeiro e o padeiro. E eles ficam tristes ali. José pergunta, por que vocês estão tristes? Irmãos, olha só. Vamos lá para a história. Você está preso injustamente, ok? Ou seja, você está trabalhando, fazendo hora extra, sexta-feira, de noite. Você vai se preocupar se o seu colega de trabalho está triste? O que você quer? Cara, eu quero ir embora. Eu quero ir para casa, não é assim? Não você, desculpa, outras pessoas que são assim. Você vai se preocupar com os outros? Não vai. Mas a palavra está dizendo que José está preso e ele olha para o copeiro e padeiro e diz, por que vocês estão tristes? Ele diz, nós estamos tristes por quê? Porque nós tivemos um sonho, não foi muito legal esse sonho. Me conta esse sonho. Ele está preso, injustamente, tendo uma palavra de Deus para a vida dele e se preocupa com os outros. Isso é príncipe do reino. Esse é um embaixador do reino. E eles compartilham, ele diz, o sonho é o seguinte. Ele já dá, né, a revelação de Deus do sonho. Padeiro, é o seguinte, daqui tantos dias tu vai para a forca, porque tu é o culpado. Foi tu que tentou envenenar o rei. E ele diz para o copeiro, e tu vai ser restituído ao teu cargo. E um fica triste, claro, e o outro fica feliz. O que acontece? Exatamente assim. O copeiro é restituído do cargo dele, ele está lá servindo o faraó. Vinhozinho, né? Vai lá, serve, toma um vinho para ver se não está envenenado, senão ele já cai ali, para o faraó não beber. Aí ele bebe, e faraó está compartilhando o quê? De um sonho que ele teve. Eu tive um sonho. E esse sonho foi complicado. E ele está compartilhando com quem? Com os sábios ali, as pessoas que trabalhavam na equipe dele. Ninguém soube dizer. Só que quem está ali, o copeiro. O copeiro disse assim, acredito que ele levantou a mão, né? Faraó, posso falar uma coisa? Fala, copeiro. Eu conheço um cara, um hebreu, que ele está lá na prisão. Porque quando eu estava preso, aconteceu uma situação semelhante. Eu estava lá sendo investigado e eu era inocente. Mas nós tivemos um sonho e ele trouxe a revelação desse sonho. O que Faraó disse? Manda vir ele. Então aquele que está lá preso, ele vai aonde? Ele vai diante do rei, ele vai diante de Faraó. E o que ele faz diante de Faraó? Ele, né, imagina, irmãos, né, eles, sei lá, lavaram ele, deram banho nele, deram uma roupa nova para ele, na hora, imediato, assim, entendeu? Aquela coisa rápida, vai. Pô. Quando ele está lá, o faraó disse, me falaram que tu é o cara aqui dos sonhos. Ele disse, não eu, mas Deus. O príncipe do reino. Não sou eu, mas é Deus que me dá a revelação. Não é a minha força, não é o meu braço, eu sei que é Deus que me dá. É Deus que vai trazer. Aí ele conta o sonho, eu sonhei com 7 vacas muito gordas. E eu sonhei depois com 7 vacas muito magras.
Eu sonhei com 7 espigas cheias de semente, depois eu sonhei com 7 espigas sem semente. Aí José disse, não, só um pouquinho que eu já vou dizer para ti o que isso significa. Deus está dizendo que a terra toda vai passar por 7 anos de fartura superabundante. E depois desses 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de muita escassez. E aí ele continua, olha só, irmãos, a mentalidade de príncipe. Ele poderia ter dito só até aí, por quê? Porque esse é o sonho. Ou seja, eu fiz a minha parte. Olha a mentalidade aqui de príncipe e a mentalidade de prisioneiro. Aquele que é prisioneiro só faz aquilo que é pedido. A mentalidade de príncipe, ele faz aquilo, não é que não faz aquilo que não é pedido, mas ele faz aquilo que é necessário para que o propósito se cumpra. Porque a mentalidade dele não é limitada, a mentalidade dele é expandida. José já viu uma oportunidade, ele disse para Faraó, olha, o que tu pode fazer? Nos 7 primeiros anos, tu pode construir lugares para guardar a provisão. E tu pode encher o Egito todo de provisão, tu pode guardar, estocar, por quê? Porque é muita provisão que vai ter. Então tu vai ter para ti, tu vai ter para consumir para o Egito todo e tu vai guardar para todo mundo. Porque nos outros 7 anos de escassez, tu vai ter para ti e vai ter para vender para as outras pessoas do Egito e para os países aqui próximo. Aí o Faraó olhou para ele e disse assim, cara, mas o que eu vou fazer agora, José? Quem é que pode fazer isso para mim? Aí José disse, não, eu não sei. Na hora o Faraó tira o anel de... Olha, irmãos, aqui o selo daí, né? O Faraó tira o anel dele e coloca o anel em José e diz assim, somente eu, quando estiver no meu trono, serei maior que você no Egito. Você acha que José ficou surpreso com aquilo? Ele já era príncipe. Ele não se tornou príncipe, ele já era príncipe, já estava dentro dele. Só que chegou o dia que aconteceu fora dele. Então não acontece fora primeiro, acontece dentro primeiro. Por isso que eu e você precisamos de entender que Deus quer renovar nossa mente para que eu e você venhamos a atuar como príncipes do reino, como sacerdócio real do céu aqui na terra. Aonde, pastor? Em todas as coisas. Em todos os lugares, não espere receber um anel no dedo primeiro, não espere receber um título, não espere ser reconhecido, olhe para a sua identidade, para quem você já é. Você não precisa de provar para as pessoas, você precisa de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Aleluia. Irmãos, nós devemos pensar grande, pense grande. Pense grande, por quê? Porque a grandeza glorifica a Deus. A grandeza glorifica a Deus, pense além das suas possibilidades, ok? Pense além das suas capacidades, porque é assim que Deus pensa. A nossa mentalidade, ela é presa, e ela está condicionada a não dar. Ela está condicionada ao que não vai acontecer. Se aparecer hoje um desafio para você, uma proposta para você, a primeira resposta sua para você mesmo é o quê? Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não dou conta. Eu acho que não dá certo. Essa mentalidade é da antiga criatura. Você é nova criatura. Você é filho de Deus. Você é do céu, irmãos. Você é sacerdócio real. Você precisa aprender a não desconsiderar nada que Deus traz diante de você. Não desconsidere nada. Vá para o Espírito, creia. Deus, preste atenção, Ele não precisa que você faça. Olha só, Deus não precisa que você faça. Deus precisa que você creia, porque Ele vai fazer através de você. Só que nós queremos que as pessoas creiam em nós. Mas presta atenção, como que alguém vai crer em você se você mesmo não crê em você? Você quer que as pessoas acreditem em você. Você quer não. É que eu quero que a cidade acredite na minha empresa. Mas nem você acredita nela.
Eu quero que alguém acredite nos meus negócios, mas se você não acredita, como alguém vai acreditar? Se ninguém acredita no seu potencial, você quer que alguém acredite no seu potencial, mas se você não acredita no potencial que Deus deu para você? Ah, pastor, eu creio no potencial. Então o que nós vamos fazer? Regaçar a manguinha. E você vai trabalhar. E Deus vai frutificar através de você. Deus vai manifestar a glória dele através da sua vida. Pastor, mas eu achei que era graça, não precisava de fazer. Não precisa fazer para ser aceito, irmãos. Mas você já é aceito. Agora eu vou fazer para quê? Para cumprir o propósito. Eu vou trabalhar. Pastor, a minha empresa, ela está passando por dificuldade. Tá bom, irmão, ok. Vamos orar por ela. Mas como é que está lá o funcionamento? Não, pastor, faz 1 semana que eu não vou. Hã? Como que a empresa vai se você não está? Ah, tem aquele versículo, né, que só, como é que é? O gado só engorda com o olho do dono, né? Não, não é isso, não é você. Mas se você não acredita, como é que você quer que o seu funcionário acredita? Muitos irmãos, eles dizem, pastor, é que não tem pessoa para trabalhar. Eu concordo, de fato, nós temos que renovar a mente das pessoas. As pessoas têm que receber o evangelho, elas têm que ir no encontro com Deus, elas têm que estar na reunião, receber o evangelho. Mas aqueles que estão com você, você valoriza eles? Eles são valorizados? Como? Deus quer começar em você. Deus quer começar em você. Você foi escolhido para ser um parâmetro que você nunca viu. Deus escolheu começar algo através da sua vida. Pastor, mas eu não sei como é que é. Deus vai direcionar você. Os parâmetros, eles são bases, mas não são o teto. Deus quer começar algo em você. Pastor, mas não sei, meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, mas o Espírito da verdade vos conduzirá por toda a verdade. Pastor, mas como que eu vou fazer um negócio? Qual que é o parâmetro que eu tenho aqui para fazer? Não, não é o parâmetro daqui, é o parâmetro de lá da onde você é. Pastor, mas como que eu vou saber se é um casamento? Porque meu casamento, a minha mãe e meu pai nunca tiveram um casamento perfeito. Não, irmãos, mesmo que o casamento deles fosse perfeito, eu quero dizer que não é parâmetro para você. O parâmetro é lá de cima. O parâmetro é lá do céu. Então esses parâmetros, eles podem estar limitando você. Pastor, mas tudo é difícil. Sim. Tudo é difícil. E principalmente se você decidir buscar o reino de Deus. Você vai ver que para fazer uma mínima coisa é um esforço muito grande, não é um esforço só de trabalho. É um esforço, é uma espécie de opressão. Qualquer coisa que você for fazer, aí eu quero que você entenda, um dia eu vou pregar só sobre isso. Você entenda o que uma mentalidade de escravo coletiva gera num lugar. Qualquer coisa que você for fazer, se você for hoje abrir uma empresa, vou dar um exemplo para você. Você for abrir uma empresa, não vai ser uma, nem duas, nem três pessoas que vão dizer para você, para quê? A cidade está quebrada, não faz isso. Cara, mas eu só queria abrir uma empresa. Mas é. E quando você vai abrir a empresa, ela vai dizer, não, eu acho que não vai dar certo, está fazendo errado, é muito grande. É muito bonita ela assim, não faz assim, não faz desse jeito. A tua empresa tem que ser em outra cidade, aqui não. Então você vai ver que vai ter uma resistência gigantesca. Presta atenção, gigantesca. Só que nada comparado com a graça que já foi liberada sobre a sua vida, com a habilidade que Deus colocou dentro de você, com o potencial de Deus que está dentro de você. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão é o modelo, irmãos, daquele que crê. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Segura aqui por enquanto. No 1. Deus está chamando Abraão para fazer algo que ninguém tinha feito. Deus está tirando Abraão do pai e da mãe dele. Pastor, quer dizer que tem que desprezar pai e mãe? Não, honre pai e mãe. Só que ele não não faça do seu pai e da sua mãe uma limitação para você. Não faça do seu pai uma limitação para você. Principalmente se teu pai, meu pai e minha mãe não teve um casamento. Você vai ter.
Meu pai e minha mãe não prosperou, você vai prosperar. Meu pai e minha mãe não tiveram um negócio, você vai ter. Entende? Não é parâmetro final para você. Não desonre, não despreze, mas não faça deles o final. Eles são a base para você. Deus tem obras maiores para fazer através da sua vida. E esse é o chamado de Abraão. Deus quer começar algo em você, irmão. Deus quer começar algo na sua vida, sem você ter um referencial. Olha a confusão que é isso aqui, se você parar para pensar. Deus diz, sai da tua parentela e da tua casa do seu pai. E vá para onde? Vá para Santa Catarina? Não, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ô, irmãos, olha o que é isso aqui. Se alguém diz assim para você, não, você vai sair e você vai fazer tal coisa, é muito mais fácil, né? Se Deus fala para você, Deus diz assim para você, ó, você vai fazer tal negócio. Você, cara, é Deus falando, eu vou fazer. Mas aqui Deus não diz, Deus não é. Deus só fala que vai fazer, amém? Mas não diz exatamente, tu vai para o lugar. Abraão, que lugar? Eu vou te mostrar, só sai. Entende? Então é isso que você tem que fazer hoje, você tem que sair da posição de prisioneiro. E você tem que vir para cá, sua mente tem que vir para cá, para a posição de sacerdócio real. Você não pode ficar na posição presa àqueles que vieram antes de você, aqueles que vieram antes de nós. Se até hoje não teve uma igreja que glorificou o céu aqui na terra, o Senhor está nos dando a oportunidade para fazer. Se até hoje não teve uma igreja, uma empresa que foi relevante, que inspirou grandeza, nobreza, amor, graça, favor, eu quero dizer que essa oportunidade está diante de mim e de você. Não é porque nós somos melhores, mas nós somos favorecidos. Pastor, mas então por que não foi com outros? Eu não sei. Não questione o favor de Deus. Não questione a graça de Deus. Não questione. Não, simplesmente receba, creia. Deus escolheu você. Na profissão que você tem, nas habilidades que você tem, no dom que você tem. E esse lugar será transformado pelo Evangelho, irmãos. Esse litoral será impactado. As crianças desse litoral serão salvas, os jovens, os adolescentes. Nós iremos formar discípulos do reino do céu nesse lugar. E o nome dele será exaltado. Deus diz para Abraão, sai, e eu vou te mostrar. É isso que tem dentro de você. Dentro de você há um sentimento, uma espécie de um sentimento, uma sensação. E você nem sabe do que é. Você nem sabe o que é. Pastor, eu sinto um negócio, eu nem sei falar. É isso aqui. Deus ainda não te mostrou, Ele vai te mostrar. Mas você sabe, existe algo dentro de você que Deus colocou que é uma questão de grandeza. Você nasceu, de alguma maneira você sabe que nasceu para fazer algo. De alguma maneira você sabe que nasceu para fazer diferença, para fazer algo grande, para fazer algo relevante. Está dentro de você isso. Eu quero dizer que é Deus que colocou isso dentro de você. Você não sabe. E aí nós erramos e falhamos tentando fazer. Não. Tentando buscar fora algum referencial. Não, irmãos. Olha aqui para dentro. Olha o que Deus continua falando para Abraão. Deus fala do começo e fala lá do final. Olha só que poderoso, é assim, né? Ele não fala do meio, ele fala do começo e do final. Ele diz o começo, ó, sai da terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ponto. Aí ele vai lá para o final. Porque eu farei de você uma grande nação. E eu o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Olha para mim. Não perca mais tempo querendo ser grande. Não perca mais tempo querendo ser grande. Porque a promessa que está diante de você é que Ele vai engrandecer o seu nome. É Ele que vai fazer, não é você que vai fazer. É Ele que vai fazer na sua vida, é Ele que vai fazer através de você. Uma nação será levantada, pessoas serão abençoadas através de você. Irmãos, tem o tempo, essa última expressão seja uma bênção. Tem o tempo que nós vamos atrás da bênção. E amém. Tem bênção para você.
Só que quando você entende que a sua posição, ela é de abençoado, você não vai atrás de bênção. A bênção está onde você está, porque você é abençoado. E aí vem a sentença de Abraão: eu não vou buscar bênção, eu agora serei uma bênção. Deus escolheu você para ser uma bênção. Deus escolheu o seu casamento para ser uma bênção para outras pessoas. Deus escolheu o seu negócio para ser bênção para outras pessoas. Deus nos chamou como igreja para ser bênção para outras pessoas, para servir outras pessoas, para levar o evangelho para outras pessoas, para investir nesse lugar, para investir nessa cidade. A nossa vida, tudo que nós fizemos, seja uma bênção. O 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Não preocupa com as outras pessoas. Somente sirva elas. Estão falando de mim? Sirva elas. Estão me perseguindo? Sirva elas. Estão falando mal da minha reputação? Sirva, ame, ore por elas. É isso que Jesus diz. Por quê? Ele está dizendo para você: eu vou abençoar quem te abençoar. E quem te amaldiçoar, deixa comigo. Tem outro momento que Deus diz assim: a vingança é minha. Um dia eu preguei aqui sobre a vingança de Deus. Alguém lembra disso? Deus é vingador, irmãos. Só que nós achamos que Deus vinga fazendo mal para as outras pessoas, né? A vingança de Deus não é fazendo mal para os outros. A vingança de Deus é abençoando mais você. Por isso que quanto mais perseguido, mais crescimento. Quanto mais falam, mais vai acontecer, mais bênção de Deus vai vir. Então não se preocupe. Às vezes você talvez perde muito tempo preocupado com os outros e responder aos outros. Não, irmãos, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas: pastor, eu ouvi que falar do senhor e da igreja. Eu só digo: não vai ser a primeira e nem a última. Falaram que a nossa igreja faz isso e aquilo. Não é a primeira nem a última. Deixa eles falar. Enquanto isso nós vamos pregando o evangelho. Enquanto isso nós vamos buscando o reino. Enquanto isso nós vamos focando naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque o chamado é buscar o reino em primeiro lugar. E olha o final: em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as pessoas dessa cidade. Em você serão benditas todas as pessoas desse litoral. Em você serão benditas centenas e milhares de pessoas, através da sua casa, dos seus negócios, da sua vida. As pessoas serão impactadas, abençoadas, inspiradas, e o céu vai mover aqui na terra. Pastor, mas como que acontece isso? E aí que eu finalizo. Eu preciso fazer tudo certo? Não, você precisa de crer naquilo que está dentro de você. Primeira coisa. E segunda coisa, você precisa andar com Jesus. Você precisa andar com Jesus. Andar com Jesus é você de fato ter uma vida com Deus, é você andar com a igreja, com os irmãos em comunhão. Mas você precisa andar com Jesus, por quê? Porque quando você anda com Jesus, irmãos, a sua vida ela não é de fato a mesma mais. Porque sempre que você pensa em desistir, ele diz: não, vamos continuar. Quando você pensa: não, eu acho que isso não é para mim, ele diz: é para você, eu escolhi você. Quando você diz: não, mas Deus não tem nada na minha vida, ele diz: não, eu que te escolhi para dar fruto, e o teu fruto vai permanecer. Toda vez que você está desanimado, ele diz: não, vamos continuar, nem começou. Toda vez que acontece uma coisa boa, você diz: uau, aconteceu, é o máximo. Ele diz: não, nós nem começamos ainda. Nós estamos começando agora. É só você olhar para os evangelhos, irmão. Você olhar nos evangelhos e ver o que acontece com aqueles discípulos. Eles estavam lá pescando, Pedro estava lá pescando peixe, e a empresa dele estava quebrada. Jesus vai lá e abençoa ele, a empresa dele, bomba. Aí Pedro fica: meu Deus, isso é o final. Jesus disse: não, Pedro, nós estamos começando, porque tu vai ser pescador de homem, Pedro. Irmãos, olha o que Deus está falando para mim e para você. Pedro, o que Pedro queria? Cara, eu preciso de pescar, pegar peixe para pagar os meus funcionários. Eu preciso de fazer o rancho lá de casa.
Eu preciso pagar água, luz, internet que está vencendo. E eu não pego peixe faz uma semana. Jesus vem e pega o peixe. Ele diz, uau, é tudo o que podia acontecer. Jesus diz, não, Pedro, isso é só o começo. Vamos ser pescador de homens junto comigo? Vamos lá que tem mais ainda, nem começou. Quando você anda com Jesus, Ele inspira você. Ele leva você a crer naquilo que Ele escolheu você para fazer. Irmãos, eu quero dizer para você que a grandeza já está dentro de você, amém? Já está dentro de você. Vou provar que ela sempre esteve dentro de você. Já viu uma criança, por exemplo? Criança brincando. Duas crianças brincando. Então elas vão ser o quê? Elas vão brincar de super-herói. Uma vai dizer o quê? Eu vou ser o Homem-Aranha. É assim? A outra vai dizer, eu vou ser o Homem-Aranha. Não, mas eu já sou Homem-Aranha, tu não pode ser Homem-Aranha. Tu pode ser o Super-Homem. Então eu sou o Super-Homem. Tu já viu uma criança escolher algo insignificante para ser? Não, eu quero ser o pior super-herói de todos. Qual que é o mais fraco? É esse. Então eu quero ser. Já viu isso? Isso mostra que na criação, Deus já colocou algo dentro de você. Você foi formado para vencer. Você foi formado para ser relevante. Então por isso que algumas coisas atraem você. Por isso que existem coisas no seu coração que você fica, uau, cara, o que é isso que Deus está falando comigo? O que é isso que Deus está ministrando no meu coração? Então você já foi formado para isso. Você já foi criado para isso. E agora quando você começa a andar com Jesus... Você começa a andar com Jesus, Ele diz, nós vamos ser pescador de homens. Ele diz, nós vamos transformar essa cidade. Nós vamos transformar esse litoral. Nós vamos salvar as crianças. Nós vamos salvar os jovens. Nós vamos impactar o comércio desse lugar. Nós vamos impactar as empresas desse lugar. Nós vamos impactar todas as áreas da sociedade nesse lugar. E você diz, amém, Senhor, eu creio, eu vou orar. Ele diz, não é orar, filho. Nós vamos trabalhar junto. Nós vamos fazer junto, porque através de você, eu escolhi a sua vida, eu escolhi você, e eu engrandecerei o seu nome. Você será